Meu amigo, minha amiga, vimos no último vídeo que a Igreja de Deus, na Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal, era conhecida e representada pelos huguenotes, pelos albigenses e pelos valdenses, e outros grupos menores que também tinham líderes destemidos, pessoas que preferiam perder a vida, ganhando a salvação, mas mantendo a palavra de Deus única e verdadeira. Até que veio a Reforma, Martinho Lutero e tantos outros começaram novamente a trazer de volta para a mão das pessoas a viva e cristalina palavra de Deus. No entanto, os 1260 anos acabaram. 1798 foi o momento final da supremacia papal da Idade Média. A partir dali, as igrejas voltaram a ser livres para estudar a Bíblia e pesquisar cada vez mais o conhecimento que vem do Altíssimo. A pergunta é: como identificar a Igreja de Deus hoje? Será que a Bíblia nos apresenta alguma informação nesse sentido? Pois bem, eu convido você para lermos Apocalipse 12 e o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós aqui identificamos a presença do dragão, da mulher, e surge agora os restantes da descendência da mulher. Quem são eles? A própria Bíblia os identifica: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a Igreja de Deus, a partir de então, foi conhecida de diversas formas. No tempo de Adão e Eva, eles eram a Igreja de Deus. Mais tarde, Abel representou a Igreja de Deus, porém foi morto por Caim. E os séculos foram se passando, veio a família de Noé, depois veio a família de Abraão, e então surgiu a nação de Israel, com os descendentes de Jacó. Vindo Jesus, a igreja passou a ser conhecida como a Igreja Apostólica. Durante a perseguição da Idade Média, você viu huguenotes, albigenses, valdenses e outros grupos minoritários que não aceitavam as mudanças feitas pela igreja dominante, continuavam adorando a Deus, guardando os seus mandamentos e tendo também o testemunho de Jesus. Os 1260 anos se acabaram e hoje, será que existe uma igreja que procede desta maneira? Teria Deus na face da terra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, ao mesmo tempo que tenha o testemunho de Jesus? Lembrando que o dragão que pelejou contra Cristo, contra a própria igreja, agora desfere a sua fúria contra os restantes da sua descendência. E tudo porque este povo insiste, acima de qualquer coisa, em obedecer a Deus. Até o ano de 1798, quando só então o Papa perdeu seu poder temporal, a Igreja de Cristo estaria oculta no deserto. Passado este período, ela deveria reaparecer no cenário mundial, ou seja, sair do deserto. Apocalipse 12, 17 nos fornece as características desta igreja. Guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Os mandamentos, você sabe, estão relatados em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, reescritos em Deuteronômio capítulo 5 e depois, durante toda a Bíblia, são mencionados aqui e acolá, separadamente ou em grupos. E no Novo Testamento você os encontra também. Para que você possa consultar em sua Bíblia, vai aparecer aí na tela os 10 mandamentos, cujas referências nós encontramos também no Novo Testamento.
O primeiro mandamento está em Mateus 4, verso 10. O segundo mandamento, a referência encontra-se em 1 João 5, verso 21 e Atos 17, verso 29. O terceiro mandamento pode ser pesquisado em 1 Timóteo 6, verso 1. O quarto mandamento você encontra em Mateus 24, verso 20, Marcos 2, 27 e 28, Lucas 4, 16, Lucas 23, do 54 ao 56, Hebreus 4, versos 4, 9 e 10 e Colossenses 1, verso 16. O quinto mandamento, a referência está em Mateus 19, verso 19. O sexto mandamento, em Romanos 13, verso 9. O sétimo mandamento, em Mateus 19, verso 18. O oitavo mandamento, Romanos 13, verso 9. O nono mandamento, Marcos 10, verso 19. E o 10º mandamento, em Romanos 7, verso 7. Portanto, você pode pesquisar a lei de Deus, os 10 mandamentos, conforme o decálogo escrito pelo dedo de Deus. Isso você confirma em Êxodo 31, verso 18, e a lista está tanto em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 ao 17, como também no livro de Deuteronômio. E durante todo o Antigo Testamento, você vai encontrar referências também aos mandamentos de Deus. E se Deus não reescreveu no Novo Testamento de forma contínua, como está em Êxodo capítulo 20, ele tinha suas razões, porque se Deus falou, está falado, e se ele escreveu, está escrito. Assim, ninguém pode justificar diante de Deus que desconhece os seus mandamentos. O apóstolo Paulo cria e obedecia à lei de Deus e mantinha sua fé em Jesus. Em Romanos 3,31, ele afirmou: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por isso, a lei de Deus é eterna e permanece para sempre. Mas, e o testemunho de Jesus? O que a Bíblia apresenta sobre este tema? É sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.